Então, rapidinho, só para dar uma pequena verificada em alguns comentários do Johnny Vivência na rua, tem alguns comentários que você fez aqui que eu não vi. Tô vendo agora, 5 dias. Não sei se ficaram ocultos, né? Eu acabei não vendo com os demais, certo? Mas tem algumas questões interessantes aqui. Você falou, antes, mais uma vez, obrigado pelo comentário, tá certo? Já deu pra perceber que você tem uma, digamos assim, uma mente bem formatada, bem. Você tem em sua mente essas defesas, né, da Igreja Católica Romana. Eu respeito, perfeito, tranquilo, sem problema nenhum. Continue nessa sua luta mantendo, né, essa sua defesa, isso é importante, tá? Então, eu te respeito por isso, com certeza. Mas, assim, você colocou muitos pontos aqui que eu achei um pouco estranhos. Eu também não tenho como eu julgar muito isso, porque, afinal de contas, é uma questão de YouTube, né? Comentário, tudo. Às vezes a pessoa não explica muito bem as coisas. Mas tem algumas questões que você coloca que questiona talvez alguma interpretação protestante. Não sei se ficou muito claro. Mas, por exemplo, você coloca aqui, por exemplo, imagem de Deus era idolatria. Por que mandou encher o templo de Salomão de imagens? Ah, Cadê? Tem mais coisas aqui. Os cristãos primitivos faziam imagens de Pedro e Paulo e pediam intercessão. E também as imagens eram uma forma de educar a população na época, porque tinha muito analfabeto e tudo mais. Ah, ok. Tem um pedacinho que fala aqui: Maria, uma semideusa. Maria, mãe de Deus. Acho que agraciada. Bendita porque através dela veio Cristo à humanidade. Pronto, tem algumas questões aqui que eu estou vendo que fazem assim, bastante sentido. Outros questionamentos aqui eu estou achando um pouco estranho porque tem que se pensar primeiro, Johnny, como é que a teologia cristã é construída. É por isso que eu já tinha falado até em vídeos anteriores que a razão para que não tenha como haver essa unidade mais com a Igreja Católica de Roma, não é? É justamente porque os nossos pressupostos, né, eles são diferentes. Entenda, eu tenho prazer de responder, mas eu não vou entrar num debate porque eu realmente penso que é gastar energia. Você tem um pressuposto, uma cosmovisão, um pressuposto, certo? Que te ajuda a ler a tradição e as escrituras. E eu tenho um outro pressuposto. Então, consequentemente, não é, as nossas conclusões serão diferentes, certo? Por conta disso. Então, nós temos realmente uma maneira diferente de olhar para a escritura, de olhar para o cristianismo em si, para a tradição. Esse é um ponto interessante. Então, tem que se pensar primeiro em como a teologia cristã ela é construída, porque a teologia bíblica é construída, porque nós não limitamos a interpretação ou a definição de um dogma ou doutrina baseado em um versículo, em um simples trecho, em um fragmento de versículo. Não é assim que funciona. É claro que isso acontece muito, né, no protestantismo, quando você vai para igrejas evangélicas aí. Eu não sou evangélico, eu sou um cristão reformado confessional, certo? E o que acontece? Você vai para muitas igrejas evangélicas e vai perceber que existe um biblicismo muito grande. O pessoal acha que porque você tem uma Bíblia significa dizer que é quase como um tipo de, sei lá, uma roleta russa. Você vai na sorte e acha um versículo e esse versículo então é a doutrina, é a verdade. Não, não é assim que funciona. Existe uma construção, né? Quem registrou, os autores inspirados, eles registraram, eles escreveram com um objetivo muito claro, não é? Então nós temos que realmente estudar toda a escritura e perceber essa ligação, certo? E aí, como eu falei, como nós temos pressupostos diferentes, não é? O meu método de interpretação da Bíblia, não é um método histórico gramatical, ou seja, a minha ênfase, tá? O meu foco vai ser no texto em si, na construção do texto, respeitando cada gênero literário e perceber como na escritura a teologia ou a revelação do Senhor, de Deus, ela vai se dando, não é? De maneira progressiva. Então eu vou acompanhando esse avanço do conhecimento que o povo de Deus vai recebendo na Escritura Sagrada. Isso do Antigo até o Novo Testamento. E baseado nisso, então, que nós vamos formar uma teologia cristã. Entendeu a situação? E não pegando trechos isolados. Tá? Eu não sei se você imaginou que nós fazíamos teologia assim. Porque citar, por exemplo, o fato de que no tabernáculo, lá no Santo dos Santos, havia imagens de anjos,
isso não significa muita coisa, né? Porque você precisa de uma teologia, de argumentos mais robustos na própria Escritura que justifiquem o fazer imagens, por exemplo. Você tem uma proibição objetiva, que não é para fazer. Então isso é muito claro, não é? Inclusive não é só para a proibição não é a questão da arte em si, mas a proibição de objetos que tem a ver com o culto, não é? Ou seja, nós, enquanto povo de Deus, temos que fazer diferente dos pagãos. Então, quando nós vamos observar as implicações do segundo mandamento, por exemplo, nós vamos observá-la em toda a Escritura. Então, não é uma questão de versículo isolado, tá? Então, assim, eu recomendo que você procure fazer uma leitura bíblica, estudar teologia. Não sei se você já estudou, deve estudar alguma coisa, mas tenta entender isso. Observe como a Escritura ela se desenrola, porque é importante para uma conclusão melhor, certo? Outra coisa que você cita aqui que eu achei interessante foi... você botou judeus, ora pelos mortos, está errado, tal. Lutero tirou livros da Bíblia para sustentar suas doutrinas, não é? E antibíblico é tirar 7 livros da Bíblia. Então, tem certeza que Lutero tirou 7 livros da Bíblia? Tem certeza que a Bíblia que nós protestantes usamos, ela foi adulterada, ou tiraram 7 livros dela? Tem certeza? Porque se eu pergunto para qualquer outro protestante, eles vão dizer que os católicos romanos, eles acrescentaram 7 livros. E aí, pergunta para mim quem é que está certo. Eu vou ser honesto, nenhum nem outro. Eu vou explicar o porquê. Porque a questão não é que justifica a quantidade de livros na Bíblia, nas Bíblias que nós usamos, não tem a ver com remoção, não é simplesmente eu tirei porque eu não concordo, simplesmente, ou então acrescentei porque eu achei que é o mais correto. Não tem a ver muito com isso não, viu? É bom você estudar um pouquinho de manuscritologia, entender a formação do cânon, tanto judaico como cristão, tá? E especialmente compreender que a razão do porquê a Bíblia que vocês usam no Antigo Testamento, né, tem 7 livros a mais no Antigo, porque o cânon do Novo Testamento nosso é completamente igual, não há diferença nenhuma, certo? Mas no Antigo Testamento há diferença é porque, na verdade, a Bíblia, não é, que vocês usam, ela tem como origem, basicamente, né, em termos de organização dos livros, a Septuaginta. E nós, protestantes, não usamos a Septuaginta, nós vamos direto ao cânon judaico, tá? Então, para nós é mais importante a própria língua original do que uma tradução. E a Septuaginta, por mais que seja importante, eu tenho que estudar a Septuaginta, faz parte dos meus estudos, tá? Por mais que seja importante, não é, ela não é, ainda que seja a primeira, mas é a primeira tradução da Bíblia, entende? O Antigo Testamento foi revelado originalmente em hebraico. Então, a Septuaginta é uma tradução, né? É a versão grega da Bíblia judaica. Esse é o ponto, tá? E então, o cânon que vocês usam do Antigo Testamento está baseado nesse. No nosso, não. O nosso cânon, como protestante, está baseado especificamente no cânon judaico, tá? E aí, pode-se discutir, não é, qual seria o cânon mais importante. Nós, protestantes, consideramos que o cânon judaico seria, não é, mais importante nesse aspecto, tá? Então tem várias nuances sobre isso, o assunto é bastante complexo, então recomendo, leia livros sobre o assunto da manuscritologia, porque falar assim, talvez porque você ouviu alguém falar, algum professor, sei lá, de vocês aí, falando sobre isso, não ajuda muito, né? Porque você está falando uma coisa que eu tenho conhecimento, eu sei como que funciona. E tanto eu falo para protestantes que não é assim. Veja, os católicos romanos não acrescentaram livros ao cânon do Antigo Testamento. Tipo, pegaram uma Bíblia que já tinha somente os 66 livros e colocaram mais. Não. Eles têm um cânon diferente, uma raiz diferente. Esse é o ponto. E a nossa vem do cânon judaico, tá? Então, há muita discussão sobre isso. A nossa opção foi pelo cânon judaico. Nós entendemos realmente que a língua original, nesse sentido, tem muito mais peso. Por isso que nós realmente damos ênfase, por exemplo, no Novo Testamento ao grego e não ficamos com a Vulgata Latina. Esse é o ponto. Nós temos essa ênfase no texto, tá? No texto, certo? Mas, mais uma vez, obrigado pelos comentários, certo? Nem todos os comentários eu vou estar respondendo aqui, tem muitas coisas que já foram respondidas em outros vídeos. E fica claro também que você tem uma opinião muito bem definida sobre isso. Ótimo, defenda a sua opinião, viu? Tá tranquilo, sem problema nenhum. Beleza? Basicamente isso, tá certo? Deus abençoe, obrigadão.